Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Mercado financeiro prevê crescimento da economia em 0,84% neste ano. Ministério da Fazenda anuncia aumento de imposto sobre combustíveis para arrecadar cerca de 29 bilhões de reais em 2023. Etanol de milho aumenta a oferta do biocombustível na entre-safra. Produção brasileira de peixes de cultivo cresceu 2,3% em 2022. E ainda está aberta a temporada de colheita de uvas no Brasil, que vai até o fim de março. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A produção brasileira de peixes de cultivo cresceu mais de 2% em 2022. A informação está no anuário do setor divulgado nesta segunda-feira pela Peixe BR. A produção brasileira de peixes de cultivo chegou a 860 mil toneladas, aumento de 2,3% em relação a 2021. A tilápia representa 63% da produção, sendo o peixe mais cultivado do país. Foi abaixo do esperado, né? Agora a gente, como sempre fala, o dono do nosso negócio é o mercado. A gente tem que estar bastante atento ao mercado para que situações como essas a gente utilize apenas como um trampolim para aumentar a produção. E é o que nós vamos observar em 2023. Com certeza nós teremos um crescimento bastante expressivo esse ano, porque o produtor entendeu como que é essa dinâmica de preço. A exportação teve queda de 13% em volume, mas o faturamento subiu 15%, gerando 23 milhões de dólares. O trabalho que nós fazemos é para aumentar a demanda de consumo no mercado interno. E isso acabou tendo resultados. Aumentou o mercado interno, nesse primeiro momento é mais importante para nós, porque nós estamos no momento de conquista de pontos de venda na gôndola. Então, todo novo ponto eu tenho que colocar o produto. Minha prioridade é mercado interno, por isso que nós reduzimos as exportações. Durante o lançamento do anuário, o ministro da Pesca disse que a prioridade do governo será a reabertura do mercado europeu para o pescado brasileiro. E para aumentar o consumo aqui no país, André de Paula defende a isonomia tributária. 70% do custo da produção do peixe decorre dessa tributação. Então, é óbvio que você pode fazer com que o peixe chegue mais barato para as pessoas, e eu não tenho dúvida também de que isso é um fator determinante para uma outra prioridade, que é ampliar o consumo, fazer com que o brasileiro consuma mais o nosso pescado. Extremamente importante, porque hoje a gente está contando centavos para ganhar competitividade. É colocar no cardápio das futuras. O anuário 2022 aponta ainda que o primeiro semestre foi de altos custos de produção e de preços baixos pagos ao produtor, cenário que levou à redução do alojamento e, por consequência, oferta de peixes no segundo semestre. Entre agosto e dezembro, houve a maior elevação da série histórica, com aumentos de preços semanais. Para 2023, a expectativa é de crescimento. Tanto de mercado interno quanto de exportação, porque o que está sendo alojado hoje já projeta uma produção bem significativa esse ano. Na região Centro-Sul, a moagem de cana-de-açúcar durante a primeira quinzena de fevereiro totalizou mais de 73 mil toneladas. Os dados foram divulgados também nesta segunda-feira pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Na primeira quinzena do mês, 207,26 milhões de litros de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 117,63 milhões de litros, enquanto a produção de etanol anidro totalizou 89,63 milhões de litros. No mesmo período, a fabricação do biocombustível chegou a 28,09 bilhões de litros, sendo 16,12 bilhões de etanol hidratado e 11,98 bilhões de anidro. Do total de etanol fabricado na quinzena, 98% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 202,32 milhões de litros neste ano. No acumulado, desde o início da safra, a produção de etanol de milho atingiu 3,84 bilhões de litros, alta de 26,35% na comparação com o mesmo período do ano passado.
E atenção, o Ministério da Fazenda anunciou que haverá aumento do imposto sobre os combustíveis para arrecadar 28,8 bilhões de reais neste ano, valor anunciado pelo ministro Fernando Haddad em pacote fiscal ainda em janeiro. A pasta não explicou, porém, qual será o percentual de reajuste e nem o valor em reais por litro de cada combustível. Acrescentou somente que os combustíveis fósseis, como a gasolina, serão mais onerados. A seguir, GoFood termina com estimativa de mais de 726 milhões de dólares em negócios. E você vai ver ainda, mercado financeiro prevê crescimento da economia em 0,84% neste ano. Detalhes para a gente trazer depois do intervalo. Até já. Foi encerrado nesse final de semana a 28ª edição da GoFood em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Olha, bom encerramento, hein? Estimativa de 726 milhões de dólares em negócios. O evento promoveu uma série de encontros entre produtores e empresários e uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Watanabe estivemos por lá, mostrando a participação do Brasil através da Apex, que é a agência que estimula o comércio exterior do Brasil. Olha, e durante a nossa presença lá, a gente verificou o potencial que os nossos produtos, que os nossos produtores têm para alcançar ainda mais espaço nas mesas de consumidores do mundo todo. Tecnologia, inovação, contato com o mercado externo, intercâmbio cultural e o mais importante, negócios. Negócios que alavancam as exportações brasileiras garantem equilíbrio na balança comercial, emprego e renda para muitas famílias. Mais de 5 mil empresas de 120 países estiveram na edição de número 28 da GoFood, uma das 3 maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, ao lado das que acontecem na França e na Alemanha. Mas esta é o caminho para o mercado no Oriente Médio, e em especial para os Emirados Árabes Unidos. Nós temos uma participação até pequena em termos de Oriente Médio aí, de 5%, mas como o Oriente Médio ele é um grande importador de alimentos, nós temos crescido ano após ano em termos de participação de mercado. Só no ano passado, a balança comercial entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos cresceu mais de 70%. O nosso país é considerado estratégico para esse povo. Só para se ter uma ideia, 60% de tudo que o Brasil manda para cá são alimentos. O Brasil foi se consolidando na medida em que provê, né, as exportações de uma forma constante, e isso se comprovou, sobretudo, durante o período da pandemia, em que não houve nenhuma interrupção das nossas exportações, os nossos portos se mantiveram abertos e as exportações se mantiveram no mesmo patamar. A projeção é que o mercado de alimentos aqui, nos próximos anos, cresça 6,8%. Então, o Brasil sempre será visto aqui como o parceiro confiável e que assegura ao país a segurança alimentar. Caju tem sido uma sensação aqui no Oriente Médio. O caju brasileiro, como fruta, já era admirado por aqui, mas como néctar, tem conquistado o gosto da comunidade indiana e árabe durante a GoFood em Dubai. A nossa meta é não só com o caju, mas também com os nossos produtos ready to drink, toda a linha que a gente tem, orgânica, vegana, natural, começar a expansão internacional. A gente já tem alguns países, mas queremos estar em toda a América do Sul, nos Estados Unidos e, obviamente, aqui no Oriente Médio. Os sucos que a gente viu sendo servidos em Dubai foram processados nesta unidade, em Aracati, no interior do Ceará.
A fábrica pertence a uma das maiores companhias de bebidas não alcoólicas do mundo, com 65 anos de história. O trabalho aqui do time da fábrica é o ponto inicial de uma construção que todo o nosso time de colaboradores vem fazendo para que a gente alcance o objetivo da companhia. Além do mais, todo esse sentimento é de dever cumprido e isso é resultado do nosso valor. Juntos, somos mais fortes. Um valoroso trabalho que começa em áreas de agricultura familiar como esta de produção de acerola, no município de Russas, no Baixo Jaguaribe cearense. Uma dedicação que fez transformações importantes na vida do Paulo Sérgio. A gente conseguiu mudar a nossa vida, a gente tem uma boa casa, a gente tem carro de transportar acerola, a gente tem um carro de passeio, a gente tem um carrinho que vai para feira, a gente tem uma feirinha também, que tem um monte de cliente na feirinha lá. A gente consegue mudar a vida dos colhedores, as pessoas vêm mais satisfeitas. A gente montou câmara fria, a gente montou galpões, tudo daqui da propriedade. A gente não conseguiu financiamento algum de fora, a gente foi daqui de dentro da propriedade. Além de garantir renda e o sustento da família do Paulo Sérgio, um sentimento bate forte no peito. A minha satisfação em ver a minha produtividade é saber que daqui a um mês, 20 dias, meu produto vai estar lá na Europa lá. Nossa, a gente fica muito satisfeito em saber que lá na Europa tem alguém consumindo um produto que eu fiz aqui no semiárido nordestino, em plena seca, com certificado NOP. Para mim isso aí é vantajoso demais para mim, eu me sinto um produtor orgulhoso. Visitar a GoFood em Dubai é mais do que visitar uma feira de alimentos e bebidas e ver produtos para serem negociados. É saber que dentro de cada uma dessas embalagens, de cada um desses produtos, tem histórias de vida, de famílias, de empreendedores e empresas que contribuem para o Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Alimento que chega à nossa mesa e abastece também todos os continentes do planeta. É muito bom ser esse meio. A gente consegue conquistar o público. Muito satisfeito. Olha, é desafiador. Muito trabalho, muito conhecimento. Dá o nosso melhor a cada dia. Olha, foi um desafio, um trabalho intenso esses dias em Dubai. Passamos por Abu Dhabi e também pelo deserto de Sharjah. Um outro material inédito está sendo preparado e em breve será exibido. Ao Paulo Watanabe, nosso cinegrafista, meu muito obrigado pela parceria e a todos que nos acompanharam nessa viagem, com a parceria da Apex também, que é a agência, que estimula e apoia o comércio exterior. E parabéns, produtor, parabéns a você. Essa responsabilidade do mercado externo é sua, sim, essa conquista é sua, porque é o produto que você faz aqui que vai parar na prateleira e também nas mesas de todo mundo. Muito obrigado, produtor. Economistas consultados pelo Banco Central aumentaram pela 11ª vez seguida a projeção para a inflação deste ano. Os analistas do mercado financeiro revisaram para cima mais uma vez a inflação oficial para 2023. O IPCA deve fechar o ano em 5,9%. As projeções para a taxa Selic foram mantidas em 12,75%. Os economistas também revisaram para cima a projeção para o PIB do Brasil, que pode alcançar 0,84%. Vamos pensar lá na frente, é hora do Agritendências com o Silmar César Miller. O mercado continua sinalizando mais inflação, Silmar. Será que vem mais aumento de juros por aí? Como é que os mercados fecharam hoje? Boa noite, Silmar. Alegria revê-lo. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Terra Viva. Bem-vindos de volta, depois de um giro pelo Oriente Médio. Márcio, o dia hoje foi de expectativa com relação aqui ao que vai acontecer com os preços dos combustíveis, né? Nós temos aí, terminando amanhã, aquela desoneração de PIS/COFINS, que permitiu uma queda nos preços dos combustíveis nos últimos meses, tanto da gasolina quanto do etanol. E agora o governo se defronta com o dilema de retornar com a cobrança desses impostos, desses tributos, que seria muito bem recebido pelo pessoal da área econômica do governo, pelo ministro da Fazenda, principalmente, que está precisando de dinheiro.
significa 30 bilhões a mais no orçamento para esse ano, caso volte esse imposto, e já a política do governo prefere manter por mais algum tempo essa desoneração. Então, está sendo decidido, acredito que nesse momento, tem reuniões em andamento com o presidente e o ministro da Fazenda, com o presidente da Petrobras, para ver o que se faz com essa situação. Enquanto isso, claro, a expectativa se mantém aqui de inflação mais alta, por conta até da possibilidade de retomada desse aumento dos combustíveis. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Combustível mais alto, inflação também subindo mais. O mercado financeiro não acredita em queda da inflação no curto prazo. Lá para o fim do ano é possível. E aí poderia permitir aqui, por exemplo, uma redução da taxa básica de juros, a Selic. Por curto prazo, mesmo com a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente do Banco Central, dificilmente a gente vai enxergar isso aí. Pelo contrário, nos demais países aqui, nos Estados Unidos, inclusive, na Europa também, tendência de mais aumentos de juros para tentar conter a inflação. E aqui no Brasil a política é a mesma, não se tem ainda uma alternativa diferente dessa de aumento do juro para segurar consumo, consequentemente, visar com isso uma queda da inflação. Portanto, por enquanto, está fora do radar qualquer possibilidade de queda da taxa básica de juros, pelo menos no nível que o presidente gostaria, ou seja, reduzir pela metade, lá dos 12 e pouco para 5, 6%. Está fora do radar por enquanto, portanto, expectativa, no momento pelo menos, é exatamente o contrário, Márcio. Fechamento dos mercados, Silmar. Bom, predominância de quedas hoje no mercado de grãos, principalmente na Bolsa de Chicago. Soja caiu 0,4%, milho caiu um pouco mais, 0,9%. Trigo, uma queda mais forte. A possibilidade de retomada, de continuidade das exportações da Ucrânia, a renovação daquele acordo que permite o uso dos portos ucranianos para suas próprias exportações. A Rússia vendendo trigo mais barato que o mercado internacional, tudo isso está empurrando para baixo os preços do trigo. Hoje não foi diferente, queda forte de 1,6%. Na Bolsa de Nova York, o grande destaque do dia foi mais um salto, uma alta forte dos preços do açúcar. Estamos em entre safra aqui no Brasil, que é o maior exportador mundial. O açúcar subiu 3,2% hoje. Algodão caiu um pouquinho, 0,1%. Café arábica caiu um pouco também, 0,7%. Mercado futuro do boi gordo, aqui na B3, um comportamento diferenciado hoje de acordo com os meses de entrega. O contrato de fevereiro fechou em queda aí, de 1,4%, ainda refletindo essa paralisação das vendas brasileiras para a China, por conta desse caso atípico de vaca louca lá no Pará. Mas o contrato de março fechou com uma leve alta de 0,3%. O pessoal está acreditando que essa parada das exportações será de curto prazo. Portanto, estamos prevendo já para março uma retomada e, por isso, o preço no contrato futuro de março, na B3, subiu hoje 0,3%. Para finalizar, Márcio, o dólar fechou com leve alta hoje de 0,2%, R$ 5,21 da cotação do câmbio, e o índice Bovespa na B3 está fechando agora com uma leve queda de 0,1%. Obrigado, Silmar. Até essa terça-feira aqui no Agritendências. Bom descanso. Ok, boa noite, até amanhã. Até amanhã, boa noite. E atenção, hein? 3 máquinas agrícolas foram furtadas na madrugada do último domingo de uma propriedade na zona rural de Carvalhos, em Minas Gerais, sul de Minas, Serra da Mantiqueira. De acordo com o produtor rural, o valor dos equipamentos equivale a cerca de R$500 mil. Veja só, o Kleber Mansur Neves, que é o proprietário, contou para a gente que que percebeu o furto dessas máquinas, são 4 no total, pela manhã, quando chegou ao local. No sítio, ele trabalha com gado, para produção de leite. Todos esses equipamentos, os 2 tratores, além da carreta e da outra ensiladeira, são usados para a colheita do milho. E com isso, ele faz aí a silagem para servir de alimento para os animais. Até agora, até esta segunda-feira à noite, nenhuma máquina foi localizada. Então, você auxilia o seu colega produtor rural a tentar encontrar. Se você souber de peças sendo vendidas sem procedência, de máquinas, tratores e carretas como essa que a gente acabou de mostrar, chame a polícia porque foi roubada de uma propriedade no sul de Minas. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda, está aberta a temporada de colheita de uvas no Brasil, que vai até o fim de março. A gente traz os detalhes depois do intervalo. Até já.
Na pauta agora, o preço do leite. Durante o período de safra e maior importação, a oferta do leite foi impulsionada no final do ano passado, o que gerou uma desaceleração nos preços. Porém, nos últimos meses, ocorreu uma variação no valor da produção, voltando a apresentar números positivos. Então, vamos discutir e tentar entender melhor essa movimentação aqui com o pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite, o Samuel Oliveira, que gentilmente já está aqui para nos atender. Muito obrigado, Samuel, por falar conosco aqui no Jornal Terra Viva. Explica para a gente o que levou, então, né, quais os motivos levaram essas mudanças aí nas cotações do leite, ô Samuel. Boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, é um prazer aí a Embrapa estar com vocês aí no Jornal Terra Viva e a gente sempre poder falar sobre a economia do leite. Sim, como você disse, a gente teve um 2022 aí bem movimentado, né? Com relação ao preço do leite, preço para o produtor, preço ao consumidor. E a gente terminou o ano com uma expectativa do aumento já da produção, recuperando em parte a queda que houve em 2022. Porque é bom a gente lembrar que a queda que teve na produção do leite no ano passado foi recorde no Brasil. E foi a maior entre os maiores produtores de leite do mundo. Então, ou seja, a gente teve uma situação de escassez de leite no Brasil. Acontece que no final do ano, essa recuperação ela veio um pouco mais lenta, um pouco menos que a gente imaginava. O IBGE acabou de soltar os últimos dados aí da pesquisa trimestral do leite e deu para perceber que realmente a produção não aumentou tanto quanto era a expectativa. Ou seja, nós ainda estamos num patamar de produção doméstico brasileiro abaixo do nível dos últimos 3 anos. Então, isso é preocupante, tanto que agora, em janeiro, né, até agora, início de fevereiro também, houve um movimento de aumento do preço do leite. A gente percebeu um pequeno aumento da cotação já no mercado atacadista de São Paulo, que é uma referência para o Brasil. Também houve um aumento no mercado à vista, que é o mercado spot, mas você veja como é dinâmico, né, todo esse processo. Nos últimos dias, esse preço está voltando, está arrefecendo novamente. Você me chamou a atenção, Samuel, por uma frase aí, algum dado sobre abaixo da média dos últimos anos, o que é mesmo? Na verdade, o que aconteceu? A gente teve uma queda muito forte na produção do leite do Brasil no ano de 2022. Tanto quando chegou no meio do ano passado, houve aquele recorde de preço, o preço subiu demais, subiu para o produtor, subiu muito para o consumidor, porque estava faltando leite. Junto isso, mesmo com a importação, né, que aumentou bastante, a gente teve ainda uma escassez na oferta de leite. E essa queda da produção do leite em relação aos outros anos, ela foi suavizada agora no final do ano. Só que essa suavização, essa recuperação, ela foi menor que nós pensávamos, ou seja, a gente está ainda num período com menor oferta de leite, ainda que estejamos na safra do leite, né, que está passando agora. Nós vamos começar agora, mês de março, mês de abril, diminui um pouquinho a produção, mas esse período era para ser um período com maior produção, que infelizmente está acontecendo. Safra do leite, né? Para quem está acompanhando a gente é da cidade, é que nós estamos no período das águas, principalmente no sudeste brasileiro, quando você tem um pasto melhor, você tem um cuidado melhor com a alimentação do gado, aí aumenta um pouquinho mais o leite, não é isso, Samuel? Agora o seguinte, que projeção dá para fazer de agora em diante? O que você pode falar para o produtor em relação ao preço do leite, não só projeção de preço, mas em projeção de cenário do leite também? Então, qual é o cenário que acontece esse ano no Brasil? Vocês acabaram de falar aí sobre as perspectivas econômicas, ou seja, a gente está tendo uma recuperação da economia brasileira relativamente lenta. O que significa isso? As pessoas estão com mais dificuldade nos seus empregos, os salários não estão sendo reajustados, ou pelo menos não estão acompanhando tanto a inflação, então você está com um problema aí com relação à renda das pessoas, a demanda pelo leite. O que se impacta aí, aí tem de impacto para o produtor? Bom, se as pessoas estão com menos dinheiro para adquirir o leite, a gente não tem a perspectiva de aumentar muito esse valor, a não ser que essa escassez comece a se pronunciar agora, né, no meio do ano, que é a nossa entre-safra. Mas não é essa a perspectiva que nós temos. Então, assim, houve um movimento inicial de recuperação, inclusive, do preço do leite, pago também ao produtor, mas a gente está assistindo, pelas últimas notícias, pelas últimas tendências, que esse movimento parece que não vai prosperar muito. É a perspectiva que nós temos agora, neste momento.
Muito bem, o Samuel Oliveira fazendo essa projeção para a gente, orientando você consumidor e você também produtor, principalmente aqui, sobre esse cenário que nós estamos vivendo. O Samuel, ele é economista, né, pesquisador, economista da Embrapa Gado de Leite. Muito obrigado pela gentileza, por nos atender e trazer esse cenário para a gente, Samuel. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar sempre com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, até mais. Falamos do período das chuvas aí, né? Pois é, essas fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo têm causado grandes prejuízos para os pequenos produtores rurais da região do Alto Tietê. A perda de toda a produção e a necessidade de aumentar a adubação e o manejo do solo são fatores que aumentam os custos de produção. O negócio aqui tá feio, macho, ó. O Alto Tietê é uma região do estado de São Paulo, localizada no entorno do rio Tietê. Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. São as cidades que fazem parte da região. E as chuvas que atingiram o estado causaram grandes impactos para os pequenos produtores rurais destes municípios. As fortes chuvas que caíram aqui no Alto Tietê impactaram significativamente pequenos produtores rurais. Além de perderem as suas produções, terão gastos excessivos com a aquisição de novas sementes, nutrientes, mão de obra e locação de trator para fazer a drenagem do solo. Lineta é uma pequena produtora rural da Cooperativa Agrícola de Quatinga. Ela perdeu toda a produção com as fortes chuvas e a propriedade dela ainda está encharcada. Por conta deste cenário, não é indicado plantar uma nova semente ou muda, pois ambas iriam apodrecer. Além disso, ainda está chovendo na região e o solo deve permanecer impróprio por muitos dias. A previsão é de que a produtora só tem alimentos para vender daqui uns 60 dias. Neste intervalo, uma alternativa encontrada por ela foi a de trabalho temporário como feirante, vendendo a mercadoria de um outro produtor enquanto vai cuidando de suas terras. Só vou ter mercadoria daqui uns 60 dias, acredito. Se parar a chuva, né? Porque se continuar desse jeito, não dá nem pra gente plantar. Camilo é produtor agroecológico na cidade de Mogi das Cruzes. Ele produz verduras e legumes e já sente no bolso o impacto das chuvas na sua atividade, por conta da necessidade de aumentar o manejo e a adubação para manter a produção de alimentos. Estamos tendo dificuldade na produção de alimentos devido às intensas chuvas e às mudanças climáticas. Acabamos tendo que aumentar o manejo, aumentar um pouco a adubação, consequentemente aumentando o custo na produção. É muita dificuldade, né? Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira. Quem traz os detalhes para a gente é a Stephanie Toso. Nesta terça-feira, instabilidades associadas à passagem de uma frente fria voltam a provocar o aumento das nuvens carregadas entre o litoral de Santa Catarina, Paraná e o extremo sul de São Paulo. A região do Vale do Ribeira fica em alerta durante todo o dia e, momentaneamente, essa chuva pode paralisar as atividades portuárias. Agora, característica ainda típica de verão nesse último dia do mês de fevereiro, em muitas áreas do Sudeste e também do Centro-Oeste. Chuva se espalhando cada vez mais em forma de temporais localizados, principalmente entre tarde e noite, ainda com atenção para Brasília, Cuiabá e a capital Campo Grande. Agora, na fronteira oeste, no norte do Rio Grande do Sul, pancadas mais isoladas e que momentaneamente podem vir fortes. Em Porto Alegre, o tempo segue firme e ensolarado. Também não chove no norte de Minas e em parte do interior da Bahia. No Espírito Santo e em Salvador, a chuva ainda é isolada, mas boa parte do nordeste do país e até mesmo os estados da região norte ainda seguem em atenção para pancadas momentaneamente fortes. Lembrando que a disponibilidade de água no solo ainda segue extremamente elevada em São Paulo e no Paraná. E essa chuva de agora pode trazer novos transtornos para a região, inclusive erosão do solo, alagamentos, congestionamentos e possíveis deslizamentos de terra. A temperatura máxima em São Paulo chega a 28 graus, calor de 31 graus em Salvador e Natal e máxima chega
chegando a 30 em Porto Alegre. Nesses próximos dias e pelo menos até a primeira semana do mês de março, a chuva ainda é muito irregular e mal distribuída no estado da Bahia, o que prejudica boa parte das áreas produtoras de feijão primeira safra e também do milho. Agora, em São Paulo, estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o volume de chuva diminui, mas não para de chover completamente. Os acumulados, nesse período, podem chegar até 40 milímetros. Isso inclui boa parte do interior do estado de São Paulo. Agora, no Rio Grande do Sul, o cenário de déficit hídrico ainda preocupa, principalmente áreas produtoras de milho, soja e arroz da região. Pelo menos até o dia 4 de março, a chuva ainda não deve passar de 10 milímetros em boa parte das áreas produtoras gaúchas. Agora, na semana que vai do dia 5 ao dia 9 de março, 20 milímetros são previstos, principalmente para o centro, o leste e também o oeste parte do estado do Rio Grande do Sul. Agora, entre Minas, Goiás e o estado de Mato Grosso, a chuva também se intensifica um pouco mais, com períodos de sol e calor. Mas o destaque volta a ser a região do Mato Piba, que já recebe acumulados em torno de 60 milímetros. Obrigado, Stephanie. A chuva que não acaba mais, né? A gente precisa dela, né? Mas precisa de equilíbrio também, né? De chuva, de sol, de tempo bom, né? Às vezes não dá nem para colher, às vezes não dá nem para colher quando tem muita chuva também, enfim, né? Precisamos de equilíbrio. Mas por falar em equilíbrio, continua aberta a temporada de colheita de uvas no Brasil, o que vai até o fim de março. Gente, é muito bonito isso, além de ser muito gostoso, né? Nas vinícolas, muita dedicação, trabalho intenso garantem a qualidade da produção. Uvas verdes, rosadas, roxas, parreiras carregadas e prontas para colheita. Nesta vinícola, que fica em Vinhedo, no interior de São Paulo, a maior parte do processo é feita de forma artesanal. O primeiro passo para um vinho de qualidade começa aqui. É preciso que as uvas sejam retiradas da videira com todo cuidado. A gente precisa ter cuidado realmente para não machucar as bagas e também para não ficar pegando muito, para tirar essa camada linda, bem bonita, né, da uva, que mostra que ela foi colhida com muito carinho. Da cesta para a área de produção, é hora de moer as uvas. Essa etapa é feita com a ajuda do maquinário. Na sequência, casca e sementes são separadas e aí sim começa a fermentação. O líquido fica em repouso e sem contato com oxigênio até se transformar em vinho. Mas para que a bebida esteja pronta para consumo, demora até 1 ano. A produção abastece principalmente o interior paulista. Por ano, são produzidos 25 mil litros de vinho. E para garantir a qualidade, um ingrediente é indispensável. É um trabalho duro, mas que realmente é gratificante, né? Então, além de ter toda essa colheita, de ter o contato com a terra, vem toda essa tradição também que a gente vem trazendo há muito tempo. Então, vem todo o amor, o carinho, a dedicação, e isso é maravilhoso. Parabéns e obrigado, produtor que trabalha conosco também, né? Produzindo uva, produzindo vinho. Aliás, hoje é aniversário do Dárcio Aguiar, que é produtor de uvas na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. Parabéns, viu, Dárcio, pela cultura que você vem implementando há alguns anos, aí um tempo, na Serra da Mantiqueira. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. A gente se reencontra nesta terça, às 6h45 da noite. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno. Que a sua semana seja extremamente produtiva. E o convite, fica com a gente.